Bem-vindos ao Lusac TV. Hoje temos um programa variado, uma entrevista com Luís Duarte, artista conhecido da comunidade portuguesa. Daniel. E eu vou estar à conversa com a professora universitária doutora Maria Eduarda Nunes, professora na Universidade de McGill, como é habitual a crónica de Carlos Jesus, e ainda vou estar à conversa com Norberto Aguiar com os temas comunidade e desporto. E ainda reportagens, visita de José Cesário à comunidade portuguesa de Montreal, um jantar na Associação Portuguesa do Canadá e cantar às estrelas na Missão Santa Cruz. Fique connosco, Lusac TV, na próxima hora, programação variada, sempre consigo. Temos hoje nos estúdios da Lusac TV um artista conhecido na comunidade portuguesa, o Luís Duarte. Bem-vindo à Lusac TV. Muito obrigado. Luís, quando é que chegou ao Canadá? Se a minha memória é boa, perto de 40 anos, portanto em 75, fins de 75. E como é que a música chegou na sua vida? Como eu disse antes, portanto, eu comecei a cantar. Como é que a música começou? Como começam em todos os lados, onde eu vivia havia um clube social, digamos, e há sempre um que toca acordeão, toca guitarra, ou toca assim, e começámos assim a brincar, no género como aqui se começa o hóquei de garagem. Mas você já sabia tocar? Ou Não. Eu só cantei, só cantei até aos 16 anos. Depois, aos 16, comecei-me a interessar pela viola, a fazer arranhar uns acordezinhos e umas coisas. Mas a música nasceu, como eu estava a dizer, um género, juntámos-nos 3 amigos, que eu tenho uma fotografia em casa, todos pequenos, um rapaz que tocava acordeão, tocava bateria, e então depois eu comecei a tocar a viola um bocadinho também. E nasceu assim, e depois começa-se a aprender umas coisinhas, vai devagarinho, não é? E o gosto vai desenvolvendo. Pois, o gosto pela nós começamos música. a ter os nossos estilos, a imitar pessoas que nós ouvimos, grandes cantores, e é assim que começa. E qual era o seu artista preferido? Olha, eu tinha naquele tempo o Duo Negro, que eu gostava muito, tinha coisas muito diferentes, porque eu não gostava assim de António de Calvários e Simões de Oliveira, eu não gostava, quer dizer, não gostava para o meu gosto na altura, mas gostava do Duo Negro. Portanto, chegou cá em 75. Sim, no fim de 75. E ficou quanto tempo? Fiquei 3 meses. Vim trabalhar para o Solmar, para o Sim. restaurante Solmar. Sim. Depois acabou o contrato e eu, na altura, o Sr. Dias trazia artistas todos os 3 meses. E ele tinha já a coisa programada e não havia lugar para mim e eu voltei para Portugal. Mas ao fim de estar uma semana em Portugal, havia um outro restaurante na rua Santa Catarina que se chamava Solá Português. Sim. E eu, quando cheguei aí, pronto, as pessoas começam a ouvir falar e o senhor que telefonou-me e disse-me, olha, o senhor quer vir trabalhar para mim? Eu disse, vou, mas foi pena, só fui gastar um bilhete de avião para nada. Ficou lá só uma semana? Uma semana e voltei. E depois daí trabalhei 6 meses para esse senhor e depois comecei a fazer o Solmar, a Lisboa Antiga, que era o que existia, e o Lá Português. Mas onde eu permaneci mais foi no Solmar. No Solmar. E Trabalhei quase 14 anos seguidos. 14 anos ainda. Naquela altura o Solmar dava música 6 dias por semana. Uau. Sim. E quando chegou cá, o que é que pensou do panorama musical de Montreal? Bem, naquela altura havia mais praticamente, digamos, nos amadores, porque há os profissionais e os amadores não tem nada com cantar bem ou cantar mal, é uma questão de uma carteira profissional, não é? E como eu já disse, o Sr. Dias mandava vir muitas pessoas vir lá de Portugal, Tony de Matos, cantei com o Tony de Matos, cantei com o Rui de Mascarenhas, cantei com a Dona Amália lá embaixo no Velho Montreal, quando o Sr. Dias já mandou vir e ela foi ali ao Palácio des Arts. E nessa altura era praticamente os artistas que trabalhavam nessas casas, havia meio dos artistas. Havia um rapaz que cantava muito bem já na altura, que chamava-se o Félix, Júlio Félix, que era assim amador, mas cantava muito bem. E havia também outro que, se eu não me engano, era o Zé Gil, que eu me lembro, naquela altura era assim. Pronto, mas nós cantávamos profissionalmente 6 dias ou 7 dias por semana nos restaurantes, não é? E eles cantavam no clube, quando havia uma festa no clube, assim, no género. E hoje em dia, a diferença é que há muito mais gente a cantar. Agora, pois. É a rapaziada nova, amadores que gostam de cantar, têm o gosto, têm o bichinho. Pois, é diferente. É diferente. Então vai cantar mais uma música. Bom. E o António Muniz vai acompanhar a guitarra portuguesa. Sim, eu gostava de dizer só que o António Muniz e eu estamos a trabalhar já há 8 anos seguidos, tocamos juntos.
Portanto, somos amigos, e companheiros da música. Exatamente. Então vamos ouvir mais uma. Sim, senhor, muito bem. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia a Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não vi a nenhum lado estas janelas que tinham tabuinhas. Do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar a Mariquinhas. E há um vidro pregado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária um sujeito que é lingrinhas, mas não vi colcha com vara, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas esportivas das vizinhas. O tempo carvou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e farra estava alegre Mariquinhas. As janelas tão garridas ficavam com cortinados de chita às pintinhas. Perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega a esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Para terem feito da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas fazer casa de pinhões, o que foi viver de amor, a ideia que não cabe cá nas minhas recordações de valor e das saudades do gosto que eu vou procurar esquecer numa ginginha. Pois dar do beirador é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar do beirador é o melhor, já dizia a Mariquinhas. E o que é que faz agora? Eu agora, como eu disse, eu toco mais o António, já tocamos há 9 anos e estamos, digamos, a publicidade à parte, estamos no Estrela do Oceano todos os sábados. E durante a semana, porque eu quando vim para aqui trabalhava, portanto, 6 dias na música. Depois, passado uns anos, cortaram para 4, depois para 2. Agora, uma pessoa a tocar música 2 dias por semana não pode ter uma família, pois. Não pode pôr pão na mesa, como costuma dizer. Sim, sim. E então eu comecei a brincar com o táxi, a alugar um táxi umas noites, tinha muito tempo livre, e acabei por comprar o meu próprio táxi. E hoje o que eu faço é, de segunda a sexta, faço o táxi durante o dia. E depois, para o fim de semana, canto no Estrela do Oceano ou em espetáculos que nós temos por aí, por esse Canadá fora. Ainda há pouco tivemos em Calgary e vamos a Ottawa, Toronto. Então a gente tem muito trabalho, graças a Deus. Muito interessante. Então vamos ouvir mais uma última música. Com muito gosto. A Júlia florista, boémia e fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Ó Júlia florista, uma linda história, o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, com ar de ralé, um jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava a ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostada ao peito, com graça e com jeito, no cesto das flores. Ó
Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh Júlia Florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Oh Júlia Florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Tivemos connosco nos estúdios da Lusac TV o Luís Duarte com o seu colega António Muniz. Agradecemos aos dois e nós vamos fazer uma pequena pausa. Fique connosco. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria Eduarda Nunes, aqui no programa Lusac TV. Nasceu em Lourenço Marques, em Moçambique. Como é que foi a sua infância? Acho que não poderia ser melhor. Como criança, era uma liberdade. Lembre-se que eu cresci sem televisão, portanto não estava exposta àquelas desgraças todas que hoje uma criança vê tão rapidamente. Era brincar, e era precisamente uma liberdade e uma inocência que se perdeu hoje bastante com as crianças. Fez a sua primária, fez o seu liceu? Fiz o meu liceu com muita liberdade também, e só quando terminei o liceu é que tive de fazer uma escolha. Eu sempre quis ser professora e não poderia sê-lo se não fosse terminar os meus estudos na Universidade em Portugal, visto que se escolhesse a África do Sul, iria estudar inglês e eles não me davam de certeza as equivalências para poder ensinar em português, que era era isso que eu sempre quis na minha vida e acho que escolhi a profissão certa. E foi em 1955 que vai a Portugal, à Universidade de Coimbra. É verdade. Escolhi a Universidade de Coimbra porque são as capas negras, as noites de estudante. As noites de estudante, o fado de Coimbra, que é mais uma canção do que um fado, tão lindo. Mas depois foi uma desilusão muito grande. Então porquê? Cheguei. Precisamente pela aquela falta de liberdade a que eu estava habituada. As capas negras, toda aquela praxe, tudo aquilo é muito bonito, mas era para os rapazes. Nós estávamos em 55. As raparigas não gozavam dessas facilidades. Disseram-me logo, quando cheguei, que se quisesse ir passear à Baixa, tinha que levar alguém para me acompanhar. Mas a doutora Maria Eduarda vinha com uma mentalidade diferente. Vinha. Em Lourenço Marques era diferente. Era diferente. Até posso ir um bocadinho mais longe e dizer, até por uma influência dos naturais. Porque os naturais davam lá muito mais importância à mulher do que nessa altura se dava na Europa. Não estou a culpar Portugal. E foi por essa razão que um ano mais tarde, em 1956, exatamente, vai para Lisboa. Mudei-me para Lisboa exatamente por não suportar o ambiente de Coimbra. Mas tive que terminar, evidentemente, o meu ano letivo, não podia dar-me ao luxo de perder nem sequer uma cadeira, porque era bolseira, e por conseguinte reprovar ou voltar atrás. Não, era média, fazia o que podia, até porque acabei por fazer 5 anos em 4, e para fazer 5 anos em 4 não poderia ter tirado notas muito altas. Não. Depois de 4 anos em Lisboa, aproximadamente, regressa a Moçambique. E comecei o professorado. Comecei, aliás, na cidade da Beira, que é a segunda cidade de Moçambique, ainda hoje é, e continua a ter o mesmo nome, não modificou. E depois, mais tarde, passei também por Inhambane, que é outra cidadezinha, mas mais pequenina, e mais próxima de Lourenço Marques, ficava a 500 km de Lourenço Marques. E dava aulas de quê? Nessa altura dava físico-químicas, sobretudo, mas também algumas de matemática, porque a minha licenciatura é em físico-químicas e tinha também o tal 5º ano que eu tirei, era o 5º ano das ciências pedagógicas, que me dava possibilidade de ser professora efetiva no liceu. Foi por isso que juntei esse 5º ano
à minha licenciatura. Entretanto, em 1974 dá-se a revolta do 25 de Abril e vai de armas e bagagens. Primeiro para a Rodésia, hoje chamada Zimbábue. A razão, porque assim foi, é que nós queríamos emigrar realmente para o Canadá, mas demora tempo. E Tinha nós não o tínhamos processo de muito tempo. legalização. O processo demora tempo. Não queríamos entrar aqui sem ter a imigração feita. Até porque feita de fora, ela é sempre mais rápida do que feita de dentro. E quanto tempo esteve lá? Acabámos por ficar 4 anos. Acabámos por ficar 4 anos E na como Rodésia. professora, deu aulas? Sim, dei aulas, não os 4 anos todos, 3 anos e qualquer coisa, porque primeiro precisei de aperfeiçoar o meu inglês, é que eu tinha de dar as aulas em inglês. Eu conhecia inglês, mas não me sentia muito à vontade. E era também já uma preparação para depois, quando chegasse cá ao Quando Canadá? chegasse cá ao Canadá, que eu já pensava que teria que falar em francês, mas naquele momento não podia realmente pensar na língua francesa, tinha que pensar na língua inglesa. Ao mesmo tempo que era professora, também estudava. Estudei porque quando uma pessoa emigra, vai de tal maneira para o desconhecido que não sabe bem qual a profissão que terá de escolher. Continuar a ser professora, terei de escolher outra profissão, e então entrei a estudar na Universidade de lá, Engenharia de Civil. Engenharia Civil. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Tirei só um diploma, não cheguei ao bacharelato, porque eu trabalhava ao mesmo tempo, não é? Tinha que fazer as duas não dava coisas. para fazer. Tirei apenas um diploma que trouxe e do qual não me servi imediatamente, mas que me foi útil mais tarde. Que foi em 1978, quando chega ao Canadá. É verdade, À cidade de Montreal. à cidade de Montreal. Conte-me como é que foi esse dia, lembra-se? Lembro-me muito bem, viemos na TAP, que nessa altura ainda vinha aqui ao Canadá, e vinha a Montreal até, porque depois passou isso ao Toronto, não é? Veio com o seu filho, chegámos- que tinha na altura 11 anos, Pois, e com o nosso seu filho- marido. Pois, com o marido e com o filho, que tinha na altura 11 anos, e chegámos em novembro, as árvores todas despidas, à espera de que as primeiras neves caíssem. Lembro-me do primeiro nevão, eu nunca tinha visto neve, só tinha visto ao longe, numas férias que estive na África do Sul, vi neve ao longe, mas não lhe toquei. E foi para mim um encanto. Lembro-me que saí para a rua e fui rebolar na neve com os miúdos. E foi uma experiência positiva porque rapidamente conseguiu emprego na Universidade de Concórdia, É verdade. em janeiro, E realmente arranjei lugar, enfim. onde esteve 3 anos na Universidade de Concórdia. Concórdia. O E que onde é que- comecei ao mesmo tempo a fazer um doutoramento em Para mecânica dar de sólidos. continuidade ao seu curso de Engenharia Civil que Exatamente. tinha deixado para Que me trás. serviu, esse diplomazinho, que era só um diplomazinho, serviu-me para ser aceite Na universidade, no doutoramento. no doutoramento. Portanto, estava também a ensinar lá e ao mesmo tempo a estudar. Ao fim de 3 anos, Universidade de McGill, como é que É foi essa verdade. passagem? Foi um orgulho para si? Foi Porque porque fui convidada. Foi convidada e passado 10 anos, A primeiro 9 anos de lá estar. 9 anos. Depois recebi o primeiro recebe o seu primeiro louvor. Louvor, pois. Explique-nos o que é este louvor. Primeiro, eu sei que foi a primeira mulher na Universidade de McGill a receber este louvor. Pode dizer em inglês? Distinguished Teaching Award. Muito bem. São os alunos que têm um relatório, respondem ao relatório Pois. e escolhem o melhor ou a melhor professora, neste caso a melhor Exatamente. professora. Eles fazem uma escolha anónima no fim do semestre e também quando eu chego a ler aquilo que eles escreveram, mas quando leio já está passado à máquina e como nunca foi assinado, nunca sei quem Não votou. sabe quem foi. Nunca Mas sei seguramente quem que foi a foi. maior parte dos alunos para receber o prémio. Sim. E passado 10 anos, ou seja, 20 anos do primeiro louvor, recebe novamente o mesmo louvor. Sim, foi agora em 2013. Que também é Neste caso verão. único na universidade. Já havia um professor homem que o recebeu, mas professora mulher é também, a doutora Maria Eduarda, é também Que recebo pela segunda vez. a mulher que recebe pela segunda Que eles vez. não costumam dar Como a é que segunda se vez. sente com estes louvores? Olha, Primeiro que é uma grande profissional, porque os seus alunos gostam muito não, de si. depois, quero dizer, a minha alegria é precisamente por vir por parte dos alunos. A universidade limita-se a fazer-lhes a vontade, eles pedem e faz-lhes a vontade. E como realmente aquilo que eu sempre quis ser na vida foi professor, eu sinto que atingi o meu Os objetivo. objetivos. Atingi o meu objetivo,
Quer dizer, Hoje, se pudesse, escolheria a mesma profissão? Absolutamente. Professora, absolutamente. sempre professora. Sempre, sempre. Quem são os seus alunos? Bem, os meus alunos, porque eu ensino à noite. E como ensino à noite, é gente que trabalha de dia. Não há necessidade nenhuma de os motivar, porque eles estão super motivados. E também porque a doutora faz, digamos que ensino de alta tecnologia, ou seja, está em casa e pode acompanhar diariamente os seus alunos Sim. através do WebCT, O WebCT, que é como pois, se de fosse um comunicação. ensino e-learning. Pois, é uma comunicação. Eu só dou, neste momento, já me reformei no ano 2000 e por conseguinte reduzi O a horário. carga. Pois, só dou uma aula por semana. Com 3 horas por semana. São 3 horas por semana seguidas, não é? Com um intervalozito. Praticamente é teoria. E depois estou em comunicação com eles por internet. Como a minha turma costuma ter mais de 80 alunos, já uma vez tive 99, só falta um para 100. Tenho um grande anfiteatro e realmente estou muito ocupada porque estar a resolver questões, sobretudo questões matemáticas, pelo computador. Que era o que eu ia lhe perguntar. Que disciplina é que neste Agora momento é está só com os seus... matemática. Matemática pura. Só matemática, não é matemática pura, é matemática mais aplicada a finanças, economia, O programa etc. do curso que dá é... Pois, a cadeira chama-se Mathematics for Management. Exatamente. E, por conseguinte, o É foco... uma matemática vocacionada e direcionada Pois, à área pois. financeira. E a cadeira em si, esta mesmo, está dividida em 3 partes. Tem uma primeira parte devotada só a uma introdução às finanças, uma segunda parte de probabilidades que vai seguir-se depois numa cadeira grande de estatística que eu costumava dar, mas que agora já não dou. E a terceira parte, então, é cálculo integral e diferencial. Como realmente... é que se sente sendo a única mulher e professora portuguesa na Universidade de McGill? É reconhecida pelos alunos, porque há seguramente alunos portugueses. Sim, eles sabem. Raramente, porque a maioria dos alunos portugueses que vêm para Montreal vão para as universidades francesas. Estão mais à vontade no francês. Agora já começou a mudar, porque em Portugal já se dá mais o inglês do que o francês. Eu noto isso muito quando lá vou. Já foi tempo em que se falava muito bem francês em Portugal. E o inglês estava quase esquecido. Agora mudou. Fala mais inglês ou português? Peço desculpa, inglês ou francês? Inglês ou francês? Bem, eu não sou perfeita em nenhuma delas, das duas línguas. Sou talvez mais perfeita no inglês do que no francês, porque o francês, para ser perfeito, é difícil. E é mais parecido com o português? E é mais parecido com o português. Bem, vocabulário tenho muito, tanto no francês como no inglês, mas tive aqui um cursozinho de francês à chegada, que eles tinham... Normalmente era dado em 9 Mas agora meses. fala mais inglês na sua escola, na universidade? Sim, mas quer dizer, cá fora, quando tenho de falar é sempre francês. E o meu filho também casou com uma quebecoise. Doutora, aqui foi um prazer falar consigo em português. Foi um prazer enorme falar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Nós sou eu. voltamos daqui a pouco, sempre Lusac TV. Da notícia que foi uma verdadeira bomba que saiu nos finais de janeiro passado, quando o atual líder do Partido Liberal do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que ia expulsar do caucus, do aparelho político liberal, os senadores que tinham sido nomeados no tempo do Partido Liberal, quando o Partido Liberal estava no Canadá, no governo, perdão. É naturalmente que esta situação voltou de novo a trazer à baila a questão da pertinência, se é ou não necessário ter-se um Senado no Canadá. Como devem estar lembrados, o atual Primeiro-Ministro do Canadá, o Sr. Stephen Harper, quando foi eleito pela primeira vez, tinha prometido que iria reformar o Senado. E, efetivamente, ele já fez várias propostas de lei nesse sentido. Mas nem toda a gente está de acordo, sobretudo algumas províncias, é o caso da província do Quebec, que inclusivamente foi ao ponto de levar a tribunal a contestação de qualquer lei que reformasse o Senado sem que esse processo tivesse passado por um sistema de referendo ou com o acordo de todas as províncias. O atual partido, Novo Partido Democrático, do Sr. Tomás Mulcair,
é um dos partidos que é objetivamente contra a existência do Senado. Muita gente é também dessa ideia. Muitos pensam que é uma despesa inútil, que os senadores só vão lá a dormir e que não fazem leis, não sei o que mais. Ora, talvez valha a pena nós debruçarmos um pouco sobre as origens do Senado. Como sabem, o sistema parlamentar canadiano é uma cópia do sistema parlamentar britânico. Isto é, desde o princípio em que haviam duas câmaras para legislar, havia a Câmara dos Comuns, que era a Câmara onde se encontram, havia e há a Câmara dos Comuns, onde se encontram os deputados eleitos pelo povo, é por isso que se chamam os comuns, e há a Câmara dos Lordes, que são figuras designadas, antigamente designadas pelo rei, hoje designadas pelo primeiro-ministro, como acontece também aqui no Canadá. Ora, o que acontece? Qual é a função do Senado? Quase todos os países têm um Senado. A França tem um Senado, os Estados Unidos têm um Senado, o Canadá tem um Senado. A essência das duas câmaras é uma espécie de contrabalançar o poder, para que não haja um poder único concentrado nas mãos de uma só das câmaras. Em Portugal não há Senado, há a figura do Presidente da República, há o corpo do Tribunal Constitucional, que fazem contrapeso, mas que é uma função mais legislativa, mais judiciária, diria. Quer dizer, vão analisar se as leis que são aprovadas no Parlamento são ou não conformes com a Constituição. No caso do Senado canadiano, como no caso da Câmara dos Lordes, eles podem propor leis e podem, inclusivamente, recusar leis que tenham sido aprovadas pelos representantes legítimos do povo, que são os deputados. Mas o facto de terem este poder não quer dizer que eles abusam. Aliás, há poucos conhecimentos de algumas leis que tenham sido objetivamente ostracizadas, tenha havido um obstáculo da parte do Senado contra as leis que tenham sido aprovadas no Parlamento, portanto, pela Câmara dos Comuns. O que nos leva a dizer que realmente há explica-se uma certa necessidade de haver um Senado, porque o Senado, uma vez que são nomeados por antigamente eram à vida, atualmente há um limite, mas quer dizer, não estão sujeitos à pressão do voto popular, à pressão de se fazerem eleger, mas estão sujeitos à pressão dos partidos que os nomearam. E é nesse aspecto que esta atitude do Justin Trudeau é realmente de louvar, porque tira esse peso da parte de cima dos ombros dos senadores, que assim podem, com mais cabeça fria, sem pressões partidárias, analisarem os diplomas que lhes são submetidos, porque a função final do Senado é exatamente analisar e, em alguns casos, propor leis que ajudem a funcionar o sistema político canadiano. Ora, esta atitude do Justin Trudeau realmente fez muita gente saltar de surpresa, porque, como sabem, o Justin Trudeau, um jovem de pouco mais de 40 anos, é considerado ainda como uma figura ligeiramente inexperiente para estar à frente de um partido tão importante e com grandes tradições históricas, como era no tempo do seu próprio pai. Ora, o que acontece é que com esta decisão que ele tomou, e que foi bem-vinda pela maior parte dos observadores, quer dizer que ele, mesmo se não tem muita experiência política, ele tem sabido rodear-se de conselheiros, de pessoas capazes de guiarem, e isso é grande prova de maturidade política de qualquer dirigente. O saber rodear-se de pessoas que o podem aconselhar e que ele é capaz de seguir esses conselhos. Porque os políticos que só sabem rodear-se dos yes men, daqueles que dizem sim a tudo, deixam muito a desejar, ou se tornam prepotentes, ou se tornam incompetentes, ou se tornam as duas coisas. No caso do Justin Trudeau, apesar da sua juventude, apesar de não ter o gabarito intelectual, a experiência que tinha o seu pai, está a provar que tem, ao fim e ao cabo, aquela verve própria dos grandes homens políticos. Como dizem os ingleses, a maçã nunca cai muito longe da macieira.
E agora vamos à conversa com Norberto Aguiar, Comunidade e Desporto. Olá Norberto, tudo bem consigo? Sim, e o Daniel, como é que está? Sempre pronto para uma conversa agradável consigo todas as semanas. O que é que temos para esta semana em termos de comunidade? Bem, em termos de comunidade, é para referir a visita de José Cesário. Uma grande visita. Exato, que é o nosso secretário de Estado das Comunidades e que esteve em Santa Cruz para falar à comunidade. Mas ele passou em Otava e em Otava encontrou-se com o Ministro do Trabalho e do Multiculturalismo para falar, evidentemente, dos problemas da imigração portuguesa. Que é sempre importante reforçar a ideia e vir membros do Governo de Portugal aqui para mostrar que a comunidade é ativa. Bem, é preciso influenciar o Governo do Canadá. Principalmente para ajudar os portugueses. Exato, primeiro para receber a nova imigração, porque como tu sabes, neste momento, os portugueses têm imigrado. Cada vez mais. E evidentemente que... E acho que não vamos ficar por aqui. Oxalá que não, mas penso que vai continuar a imigração. E evidentemente que o Canadá é um país atrativo, mas é preciso que seja preparado para que receba mais... que haja condições. Exatamente. E também ele quis falar na questão dos ilegais, porque com a imigração há muitos ilegais portugueses no Canadá. Portanto, isso também foi um ponto importante na sua conversa com o Ministro, para além de querer uma maior aproximação com Portugal em termos de intercâmbio, mesmo em termos políticos, portanto, de entidades políticas portuguesas e canadianas que possam andar lá e cá, precisamente para desenvolver melhores contatos, e melhores contatos é obter condições melhores para os portugueses de cá e também aqueles que agora estão a chegar. Portanto, uma visita importante e ativa para os portugueses no Canadá. Exato, é de levar essa atitude do secretário de Estado, de se encontrar com o Ministro. Para além disso, ele também quis dizer que o Presidente da República, Cavaco Silva, está de visita ao Canadá no fim do mês de fevereiro. Portanto, também foi importante estar cá para preparar a visita do Presidente da República. Não faz uma intervenção no Lusac TV? Creio que será difícil porque ele vai passar em Toronto, creio que não vem em Montreal. E agora para concluir sobre o José Cesário, para dizer que de Montreal, depois de estar em Ottawa, passar em Montreal, ele foi para Toronto para participar no 14º aniversário da Casa das Beiras. Excelente. Ainda hoje temos a Associação Portuguesa do Canadá, que tem... Sim, a Associação Portuguesa do Canadá, que é a organização mais antiga em termos de comunidade portuguesa no Canadá e que, de vez em quando, passa por algumas dificuldades. Não quer dizer que seja agora, mas o que é facto é que houve um grupo de pessoas, com o apoio do Ferreira Café, que decidiram fazer um jantar para apoio à Associação Portuguesa do Canadá. É bom apoiar as associações, porque senão ficamos sem associações. É evidente, as pessoas têm que... A Associação Portuguesa do Canadá, sendo o organismo mais antigo da comunidade, portanto, precisa de apoio, porque tem que sobreviver. Com isto, não quer dizer que os outros não precisam também de apoio. Sim, é preciso apoiar todos. Todos precisam, não é? Exatamente. Mas é importante que os empresários ajudem estas associações, porque senão Bem, podem neste morrer. caso, o Ferreira Café, nomeadamente através do seu proprietário, o Carlos Ferreira, é uma pessoa ativa tem apoiado participa. muito a Associação Portuguesa do Canadá. Muito bem. Temos também Cantar as Estrelas. O que é isto? Portanto, Cantar as Estrelas é uma tradição nos Açores. Já cantou as estrelas? Por acaso não, Mas é uma tradição nos Açores, maioritariamente no Concelho da Ribeira Grande, onde as pessoas, nestes dias, andem de porta em porta a cantar aos amigos. Desculpe a minha ignorância, é como cantar as janeiras? É parecido, só que é por ocasião de Nossa Senhora das Estrelas, que é para os açorianos quando termina realmente as festas de Natal. Muito bem. E por falar em festas, temos uma grande festa no dia 14 de fevereiro, que é o São Valentim, que é o dia dos namorados. Portanto, é uma altura boa para a comunidade portuguesa ir aos restaurantes portugueses ou às associações portuguesas, aos eventos, passar um bocado em conversa com os amigos. Namorar é sempre bom. Exatamente, namorar. Eu acho que é uma boa ocasião. E principalmente neste dia, dar destaque a esta data, sair com os namorados. Exatamente, eu acho que é importante que nesta data as pessoas saiam
e que vão aos restaurantes portugueses, porque é uma época baixa e todos os restaurantes portugueses, e agora são Temos muitos, que ajudar. precisam realmente de clientes. E nós temos que ajudar os nossos, evidentemente. Muito bem. Saia nos restaurantes portugueses. Estamos aqui na Missão de Santa Cruz e vai começar agora o encontro do Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Cesário, com a comunidade portuguesa aqui de Montreal. Eu tive alguns encontros bastante importantes no dia de ontem, quer com o Ministro Federal do Multiculturalismo, quer com alguns deputados do Parlamento Federal, porque, como sabem, há um conjunto de aspectos que se prendem com a presença dos portugueses no Canadá, que implicam um grande diálogo entre os dois governos. São questões que às vezes se resolvem no plano provincial, mas que também dependem do plano federal. Evidentemente vim aqui para vos ouvir, portanto, para além de tudo aquilo sobre que poderíamos falar, sobre a evolução do nosso país, sobre o modo como as coisas estão, o modo como é feita a relação com as nossas comunidades, eu vim aqui sobretudo para vos ouvir. E é isso que vamos fazer de seguida, dando a palavra àqueles que desejarem intervir, que desejarem falar. Quando você está a nos falar, queremos exportar, falta aqui a Montreal o ACEP. Antigamente tínhamos aqui um organismo que era o trabalho dele, era fazer conhecer Portugal, os seus produtos, e agora não há mais ninguém aqui em Montreal para fazer conhecer os nossos produtos. Neste momento, quem chefia todos esses serviços no Canadá é o embaixador. A nível de cada área consular, é o cônsul. E, portanto, este senhor que está aqui sentado à minha esquerda é simultaneamente, já é há muito tempo, por lei, é cônsul, delegado à ICEP, coordenador de serviços de ensino, e mais não sei quantas coisas, turismo, etc. Claro, isto sai do pelo, teria de sair do pelo, em bom português. Mas tem de ser assim. Ele pode ter outro problema, quer dizer, eu preciso de mais colaboradores. E eu até sei que precisa. Até sei que precisa. Mas não há outro sistema disto funcionar. Fundamentalmente, importa que os senhores tenham em consideração o seguinte. Estamos a procurar reduzir a despesa do Estado, tentando não comprometer muito as despesas sociais, mas que são sempre afetadas, não vale a pena iludirmos, e temos estado simultaneamente a tentar apoiar o desenvolvimento da economia, fundamentalmente através de uma via que é a via mais eficaz neste momento, que é aumento das exportações, produção de mais produtos de qualidade que permitam vender mais ao exterior, se possível, diversificar os mercados de maneira a que assim possamos criar mais emprego. Nós podemos nos orgulhar hoje muito da reconversão tecnológica que foi feita na generalidade dos setores da nossa economia. Eu estou farto de o dizer, mas o que aconteceu no calçado, o que aconteceu na indústria do mobiliário, o que aconteceu nas confecções, o que aconteceu no setor do vinho, no setor das frutas, no setor do azeite, no setor das novas tecnologias, na área das eólicas, das energias renováveis, é fator de regozijo para todos nós. Nós temos hoje centenas e centenas de empresas com contratos em países inimagináveis, onde até aqui não aparecia, não tínhamos qualquer presença. Isso aconteceu exatamente porque hoje o empresário português percebeu que tinha de ir ao encontro desses mercados. Tinha de os descobrir. E felizmente esse é o grande contributo que está a ser dado para a mudança que estamos a sofrer. As nossas exportações estão a crescer a 7% ao ano. No caso das economias emergentes estão a crescer na ordem dos 20% a 30%. E é isso que nos dá razões para termos hoje esperança naquilo que vai ser o futuro do país.
A Lusac veio, uma vez mais, a assistir a uma atividade da nossa comunidade, desta feita, um jantar organizado na Associação Portuguesa do Canadá e que foi organizado por um dos principais empresários da restauração em Montreal, o Sr. Carlos Ferreira, que temos aqui ao nosso lado, ao qual vamos perguntar porque é que surgiu esta atividade. Sr. Carlos Ferreira. Olha, eu não tenho que promover a minha pessoa, não é? Agora eu vou-lhe explicar porque esta atividade surgiu. Para começar, estas atividades têm que surgir em todas as associações de clubes portugueses. Nós portugueses temos a tendência de pensar que toda a gente fica rico com $15. A verdade é que não é isso. E como a associação aqui, eu estou um bocado sensível a esta causa, porque os membros são, pela maioria, amigos pessoais, e eu sei a miséria a miséria financeira que isto é. Proponho de vez em quando ideias. Propus esta de fazer um jantar porque eu estava com vontade de convidar os meus amigos, a minha família para jantar. Isto aqui é um espaço agradável. E perguntei ao meu chefe, o meu novo chefe, a nova aquisição do chefe Marino Tavares do Ferreira, se ele estava disposto a cozinhar para as pessoas. Ele disse: Sr. Ferreira, o que o senhor disser é que é. E então eu pus uma tabela de $45, que pode parecer exorbitante, mas vou-lhe dizer que $45 não paga a comida. Sabe porque é que vai ficar algum dinheiro na conta? Porque eu dou a comida e a maioria dos vinhos, ok? E a associação arrecada a quantia que as pessoas pagam, aqueles que pagam, não é? Porque há aqui muita gente benevolente, porque isto é realmente uma atividade social. E senão os $45 não dava para pôr na mesa aquilo que as pessoas comem. E as pessoas têm que estar conscientes disso, não é? E têm que parar de pensar que os organizadores destas associações, destes clubes, que estão lá para ganhar dinheiro, para roubar os clientes, não é? Os membros. Porque é uma coisa que me ultrapassa. E eu realmente aqui desabafo um bocadinho esta noite. Se um dia o sol se apagar no infinito dos tempos, se um dia o sol se apagar no infinito dos céus, quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Temos a obrigação de ajudar as nossas coisas, a Associação Portuguesa merece ser ajudada, como qualquer outra coisa de iniciativa portuguesa. O jantar é excelente. É uma boa causa e com muito prazer que nós temos aqui esta noite. Cantar às estrelas é uma tradição dos Açores, mas essa tradição foi transportada para Montreal. E hoje aqui no Centro Santa Cruz realizou-se a festa de Cantar às Estrelas, organizada pela família Silva. Oh
A Senhora das Estrelas, fundamentalmente, é o mesmo que a Senhora da Purificação, a Senhora da Luz, a Senhora das Candeias ou também a Senhora dos Navegantes. Tudo isto fundamentado no facto de que aconteceu quando Maria e José apresentaram o menino Jesus no templo. E isso procedeu então, como era ritual do costume e lei mosaica, à purificação da Santíssima Virgem. Em resumo, é isto. Foi assim que a festa foi celebrada até o século XIV. Depois, no século XIV, em Tenerife, uma das ilhas das Canárias, alguém diz ter visto uma luz em forma de estrela e dirigiu-se para o local onde essa luz habitualmente aparecia e encontrou a imagem da Santíssima Virgem com um menino no braço esquerdo e com uma estrela ou uma vela, segundo outros, no braço direito. E daí vem o nome da Senhora das Estrelas, que é muito celebrado por toda a parte, mas de uma forma especial, como sabe, na Ribeira Grande, em São Miguel. Olha, não se pode pedir mais. O que se pode pedir era que toda a gente gostasse, como eu também gostei, mas mais gosto de ver as pessoas satisfeitas, porque a satisfação das pessoas é que me faz bem. Porque o dinheiro, o gastar, o cansaço do trabalho, isto tudo passa, amanhã já não está lá. Mas a presença das pessoas, todas bem dispostas, para mim é qualquer coisa na vida. É isto que faz continuar. Como é uma organização destas, meter aqui na sala 500 pessoas? Olha, boa noite. É com muito trabalho. Com muito trabalho. Eu não... Com uma grande equipa, porque sozinha não posso fazer, tenho uma grande equipa ao meu lado, somos muitos casais juntos e assim é que somos capazes de fazer algo de bom. Eu ver minha mãe sair, corria sempre atrás dela. Eu ver minha mãe sair, corria sempre atrás dela. Me leva, me leva, me leva que eu quero ir. Me leva que eu quero ir. Minha senhora, quem te viu passar, eu atrás já sei sempre a chamar. Minha senhora, quem te viu passar, eu atrás já sei sempre a chamar. Minha senhora, quem te viu passar, eu atrás já sei sempre a chamar. Minha senhora, quem te viu passar, eu atrás já sei sempre a chamar. E hoje eu sei quase tudo, oh mãe, já sou homem feito. Meu coração fez bum bum ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum bum ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Divirtam! Ora está! Lindo! Esta noite eu quero ser o teu abrigo, eu amo-te. Esta noite eu quero ser o teu querido, eu amo-te. Vem esta noite, vou encher-te de carícias, saciar os teus desejos. Vem esta noite, a noite está linda, vou sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda, a noite está linda, vai sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda.
Desporto. Novidades de desporto para esta semana? Bom, os Jogos Olímpicos de Inverno começaram no dia 6 e, evidentemente... Na Rússia? Na Rússia, na cidade de Sochi. E, portanto, temos 2 lusodescendentes na delegação canadiana. Evidentemente, talvez haja mais alguns, mas não é do nosso conhecimento. Pelo menos estes 2 sabemos Exato, quem é. Esperemos que nos represente bem. Exato, é o John Tavares e o Drew Doughty. São 2 jogadores de hóquei. Um joga para o Highlanders de Nova York e o outro joga para o Kings de Los Angeles. Portanto, são 2 jovens muito bons, 2 grandes jogadores. Boa sorte e oxalá eles. que tenham realmente sucesso nesta competição. Com certeza que sim. Impacto Montreal. O Impacto de Montreal começou a pré-época em Montreal, está a treinar. Treinou esta semana toda, vai treinar para a próxima semana e no dia 13 de fevereiro parte para a Flórida para continuar a preparação para a nova época. Nessa ocasião, na Flórida, em Orlando, na cidade de Orlando, eles vão participar num torneio que, aliás, ganharam o ano passado. É de recordar que o Impacto tem o seu primeiro jogo oficial da época de 2014 no dia 8 de março, em Dallas. Portanto, tem que se preparar se quiser começar o campeonato com o pé direito. Começar já com os aquecimentos. Exatamente. E, neste caso, o Impacto só tem 4 jogadores novos, que é o Eric Miller, o Jorge Malky, Peter Karengui e Jordão Garo. Não são nomes sonantes, são jovens. Há quem diga que o Impacto deveria se reforçar com jogadores de mais nome, mas tudo é relativo. Vamos ver o que é que estes jovens conseguem fazer. Tudo, não é? Exatamente. Pode ser que depois eles vão chegar à conclusão de que realmente seja preciso mais 1 ou 2 reforços. Mas para que eles estejam em forma e que façam. Exatamente. Para já eles estão satisfeitos com aquilo que têm, sobretudo com um novo treinador que é o Frank Klopas. Em Portugal, o que é que temos? Bem, em Portugal, amanhã e depois é a Taça da Liga, com um grande jogo, é o Porto-Benfica. Qual vai ser o resultado? Mais um derby. Qual é o resultado? Bem, é no Porto. Se fosse em Lisboa, eu diria que o Benfica ganhava. É no Porto. Bom, eu não quero que os portistas fiquem chateados comigo, porque sabem que eu sou benfiquista, mas acho que vai ser um jogo muito equilibrado. É benfiquista? Sou benfiquista, sim. Então estamos aqui em guerra, porque eu sou portista. Bom, é bom, assim está mais equilibrado. Bom, eu acho então que o Porto vai ganhar e o Norberto acha que é o Benfica. Eu acho que o Benfica pode ganhar mesmo no Porto, porque o Benfica está com uma boa equipa e acho que está motivado. Mas pode acontecer o contrário, e se acontecer o contrário é porque o Porto foi melhor. O outro jogo da meia-final é o Rio Ave com o Braga, portanto, o Braga, que é praticamente neste momento a 3ª ou a 4ª equipa nacional. A cidade onde eu vim, o Braga, portanto, esperemos que o Braga ganhe. Exatamente. A surpresa será o Rio Ave, mas o Rio Ave até está a fazer uma boa época, acho que merece lá estar, visto que o Sporting foi eliminado precisamente pelo Benfica. Muito bem. Ainda em Portugal temos... Bem, eu na emissão passada, falei em voleibol e falei nas equipas dos Açores. Hoje eu volto para... Vamos reforçar. Exato, para dizer que o voleibol nos Açores é realmente a modalidade rainha. Há dezenas de equipas a jogar voleibol, tanto em masculino como em feminino, e para ter a noção da importância do voleibol nos Açores, vejam isto. Há 13 equipas açorianas a jogar na 1ª Divisão Nacional. Excelente. Ao mesmo nível que o Benfica e que o Sporting de Espinho. O Sporting de Espinho é a equipa que tem mais títulos em termos nacionais de voleibol, sobretudo em masculinos. E, portanto, nos Açores é realmente a modalidade rainha, porque só teve uma equipa de futebol na 1ª Divisão e não aguentou muitos anos, foi 2 ou 3 anos, foi o Santa Clara, enquanto no voleibol já teve o Volley Clube, já teve os antigos alunos e agora até a Fonte de Bastardo, que é da Ilha Terceira, tem o Clube Atlântico da Madalena, que é da Ilha do Pico, e tem o Clube K, que é da Ilha de São Miguel. Portanto, 3 equipas... Aqui bem representado. Exatamente, 3 equipas a jogar na divisão mais importante de voleibol em Portugal, quando a Fonte de Bastardo, neste momento, está mesmo em 2º lugar, com 3 pontos a menos do que o Benfica só. Portanto, isso é só para ver a categoria das equipas de voleibol dos Açores. E como promessas são para se cumprir, numa das próximas emissões da Lusac, nós vamos trazer aqui
cada equipa em si. Vamos falar um pouco da história destas 3 equipas que jogam na primeira divisão nacional de voleibol. Norberto, fica aqui registado que vamos contar com a participação desses atletas aqui. Será um gosto. Por esta semana ficamos por aqui, certo? Exatamente. Voltamos na próxima semana. Mais comunidade, mais desporto. Sempre Lusac TV. E aqui termina o nosso programa. Já sabe que nos pode ver todas as semanas, às segundas-feiras, entre as 10 e as 11 da noite, aos sábados de manhã, entre as 11 e o meio-dia, e esteja atento ao calendário, porque durante a semana também estamos no ar. E não se esqueçam da telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 17 às 18 horas. Sempre nos canais. No canal 47 em sinal aberto, na Videodrom no canal 16 ou 616 em alta definição e, se tiver a Bell, no canal 216 ou 1216 em alta definição. Esta semana, em especial, desejamos-lhe um bom São Valentim. Até para a semana. Conte sempre connosco, Lusac TV.